Existe uma organização maravilhosa no mundo que a gente chama Jocum, Jovens com uma Missão, fundada por Loren Cunningham. Ele, em 1975, ele estava orando e considerando como os cristãos poderiam mudar o mundo para Jesus. A Jocum, Jovens com Missão, está no mundo inteiro. Jovens vão para ali, trabalham. É despertando a juventude para evangelizar as nações do mundo. Então o fundador estava orando, Deus, como podemos acelerar esse processo? E a mente dele veio categorias dentro de uma sociedade nossa, nas quais deveriam se concentrar para mudar para Deus áreas. Precisamos nos concentrar nessa área para que ela seja transformada na política, na economia, etc. Depois dessa experiência que ele tem, no dia seguinte, ele se encontra com o Dr. Bill Bright, outro gigante. Outro gigante, meu Deus, quantos gigantes da nossa geração, e estão passando, ainda eu comentei esta semana, meu pai, mais um se foi, Jack Hayford. Mas ele se encontra com outro gigante, que também já está na glória, Dr. Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Vejam só, Deus confia territórios. Aqui estão dois homens, com um peso pelo mundo inteiro, não é por uma nação, pelas nações do mundo. A Jocum está no mundo inteiro, Bill Bright também está no mundo inteiro. A gente chama no Brasil Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. A visão dele também foi entrar nas universidades, na juventude, para evangelizar quem é Jesus. Preparou aquele livrinho, As 4 Leis Espirituais, ensinando como ser cheio do Espírito, como andar no Espírito, perdão. Ele, um pastor batista, e ele fez aquela publicação da vida de Jesus, baseado no Evangelho de Lucas, traduzido no mundo inteiro. Meu Deus, milhões. O mundo. Então, Lawrence se encontra com Bill Bright no dia seguinte e compartilha o que veio no seu coração. E então, para sua surpresa, o Bill Bright disse para ele que Deus tinha lhe dado algo parecido, que deveriam atingir várias áreas da sociedade. E aí foram comparar. Quais são as áreas? Apesar de uma ou outra palavra diferente, eles concordaram com as mesmas coisas. São 7 montes de influência, a sociedade. 7 montes de influência. Trata-se de uma visão de quê? Transformação da sociedade, de acordo com o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Isso está baseado na grande comissão. Porque o que Jesus disse? Indo, fazei discípulos de todas as nações. E o termo no original são etnias. As nações como nós temos hoje, com os traços geográficos, elas foram surgindo ao longo da história. Agora, dentro de um mesmo país, pensemos no Brasil, por exemplo, quantas etnias temos? Muitas etnias. Então, todas as etnias têm que ser discipuladas. Jesus manda discipular nações, segmentos. Não está pensando apenas em indivíduos. A versão de Marcos diz: pregai o evangelho a cada criatura, focando o indivíduo. Mas em Mateus, fazei discípulos das nações, discipular nações inteiras. Então a visão é o quê? A ideia, leia, é trazer o reino de Deus nos diversos segmentos que influenciam a cultura de uma sociedade. Que segmento influencia a cultura de uma sociedade? Temos que alcançar, temos que discipular. Então a visão dos 7 montes de influência acredita que, leia, transformando estas 7 esferas, de acordo com o propósito de Deus, existirá o verdadeiro discipulado.
e a vivência da vida plena do verdadeiro Evangelho. Em resumo, quem lidera essas áreas de influência, determina o comportamento e a cultura da sociedade. Quais são elas? Primeiro, família. Temos que discipular as famílias. É a restauração do altar de Deus dentro da família. A outra área de influência, porque, aliás, toda nação é formada por quê? Famílias. Então, se a família for transformada, se a família viver os valores do reino de Deus, a sociedade também. Religião. Aqui é o papel da igreja. A igreja influencia. Terceiro, a educação, são as escolas. Você imagina todas as escolas sendo discipuladas. Daí esse movimento Jesus People, o movimento dos santos, alcançando as universidades. Por que tanto Lauren quanto Bill Bright, Deus lhes deu a visão que vai para os universitários, vai para os secundários, vai para as escolas. Porque se eu entro com os adolescentes, se eu entro com os jovens, eu vou ter a próxima geração discipulada, nações sendo transformadas. O governo, a política, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o governo for discipulado, se o governo for composto por servos de Deus, é claro que as políticas estabelecidas são de acordo com os valores de Deus. Nós tivemos o governo anterior contrário ao aborto. Agora temos um outro que favorece. Então temos um que é a favor de algo contrário à palavra de Deus, o outro vem e traz algo a favor da palavra de Deus. Um favorece a família, o outro quer bagunçar com a família. Então você tem diferentes áreas do mundo inteiro. Não estou falando apenas do Brasil, estou falando do mundo inteiro, porque esta é uma palavra para as nações da terra, discipular as nações, então influenciar a área do governo. Por que muitos acham que um crente e um religioso não deve estar na política? É o diabo que não quer, porque não quer a influência do reino de Deus ali dentro. A mídia é outra área de influência, comunicação, as artes, entretenimento, esportes, economia, negócios, comércio, ciência, tecnologia. Então, queridos, essas são as 7 áreas de influência de uma sociedade chamada 7 montanhas. E qual é a palavra profética? Deus quer que esta visão avance. Esta visão avance. São ferramentas, leia, são ferramentas para usarmos no cumprimento de Mateus 28. Discipular as nações e estender o reino de Deus para toda a terra. Sendo assim, como nós pegaremos de volta essas 7 áreas que são tão influentes em nossa sociedade, queridos? Como? É claro que, em primeiro lugar, devemos tomar o território de Satanás. Como? Em oração. Em oração, no poder do Espírito Santo, através das nossas armas poderosas de guerra espiritual. Devemos orar contra a influência do inimigo em qualquer área que estamos cientes. Nossas orações devem ser específicas. O que queremos dizer? Deus coloca no meu coração o quê? Uma das montanhas. Qual é a montanha que Deus coloca no meu coração? Artes. Muito bem. Então eu devo começar a orar pelos artistas, para que se convertam, para que Deus coloque pessoas ali. O outro recebe o peso de oração. Eu vou orar pela educação. Então Deus levantar professores crentes, professores que temam a Deus, os valores, pelas universidades, pelos reitores, enfim, pelas políticas de governo, pelo Ministério da Educação e Cultura, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, por todos. Ok, o outro, a política. Então você vai orar pelos políticos. E à medida que escutamos a voz do Espírito Santo em nossas mentes, Ele nos dirá como devemos orar. Então, Ele vai nos orientar como orar. Eu tive uma experiência em 89. Eu não sabia nada disso. Inclusive,
quando estes dois servos de Deus, na década de 80, recebem essa impressão, eles ainda não criaram um ensino às 7 montanhas, isso foi se desenvolvendo. Isso foi se desenvolvendo e mais recentemente começou-se a dar ênfase mais a isso. Uma vez estive numa conferência em Buenos Aires, onde se falou muito sobre a questão da visão de Cristo ao dar a grande comissão, reino, tentando nos despertar para o fato de que a igreja tem que influenciar a sociedade. Também o ministério da igreja em células, Ralph Neighbour, sobretudo, o grande teólogo que iniciou tanto o ensino nesta área teológica, como viver o crente na célula, como ele vai viver os valores do reino de Deus na sociedade. A experiência que eu tive foi numa reunião de guerreiros de oração em Recife, numa quadra do colégio salesiano, parece, um colégio católico, né? Intercedemos pela nação, foi o peso que Deus colocou no meu coração, o Brasil inteiro, jejum, oração. E nós teríamos eleições. Seriam as primeiras, nesta nova fase, quando nós teríamos aí a grande disputa. E íamos terminar a nossa reunião. Quando eu dobrei o meu joelho, o joelho estava no ar para orar pelas eleições. Collor seria eleito. E, inclusive, eu dei uma palavra profética naquela altura, e essa palavra profética foi dada no Vale da Bênção. Que ele seria eleito com uma maioria pequena, mas que não chegaria ao fim do governo. Que haveria algum problema, não falei a palavra impeachment, mas que não chegaria ao fim do governo. E quando eu estou com o joelho no ar, o Espírito me fala: tira os olhos dos candidatos. Nenhum deles é meu escolhido. A redenção do Brasil passa pela igreja. Naquele momento, em meu espírito, eu tive uma visão espiritual. Não é visão de coisas, é aquela percepção. Aquilo que você recebe, capta do mundo espiritual, vem como um flash. Para você compartilhar, tem que dissecar em palavras, né? Mas qual a visão que eu vi? Que nós, os guerreiros, pela nossa intercessão, que eu chamei a força aérea, limpando os céus, para que viesse a força terrestre, os evangelistas, evangelizando, Deus levantaria servos seus para serem estabelecidos em todos os segmentos de influência da sociedade. Não teve nada de montes, de coisa nenhuma, né? Simplesmente eu vi líderes cristãos em posição de influência em todas as áreas de influência da sociedade. Na política também. Eu saí dali pensando diferente do que eu saí do seminário. Que crente não se envolve em política, que pastor não se envolve. Por quê? Porque entendi claramente, e nós não éramos 8% de evangélicos naquela altura. Começamos a orar neste sentido, e Deus me deu uma estratégia. Que na sala, na cave de oração, colocássemos os nomes do presidente da República, todos os seus ministros, todos os senadores,
todos os deputados, todos os prefeitos. Era ali a cabo de oração, nós fomos pendurando. Foi difícil eu conseguir os nomes dos prefeitos. Naquele tempo não tinha internet, tinha nada disso. Mas conseguimos, foi difícil. Não vou contar o que eu fiz para poder conseguir. Nós temos os nomes pendurados lá. E depois eu pus no computador. Nós temos naquela sala todos os mapas de todo lugar. Eu estou entrando, eu caminhava em cima mesmo, né? Um dia que estou entrando no Acre, estou entrando no Amazonas, estou entrando e vamos lá, decretando salvação. E orando, nome por nome, nome por nome, nome por nome. Você vai dizer, até pelos prefeitos, sim senhor, os milhares de prefeitos. Nome por nome, não tem um município, um prefeito naquele período, que nós não tenhamos orado nome por nome, para que Deus, primeiro, que Deus convertesse quem já estava na política, e segundo, para que Deus levantasse servos seus, mas não somente ali, em todos os segmentos da sociedade. É uma visão bíblica, queridos. Agora, dentro dessa visão, a minha visão, e aquilo que eu ensino aqui no Instituto Bíblico Palavra da Fé, ensinando sobre os 5 ministérios, e esse não sou eu que ensino, é também algo que Deus já despertou no mundo inteiro líderes para entender, que o reino de Deus não é só a eclésia, aquilo que a gente chama igreja, não, Deus está interessado na sociedade. O reino de Deus tem que tocar todas as áreas da sociedade. Eu vou viver os valores do reino onde eu estiver. Cada um de nós tem um chamado, tem uma unção. Cada um de nós veio ao mundo com um propósito. Deus conferiu dons, Deus conferiu unções. Nem todo mundo vai ser pastor. Na teologia passada, aqui, gente, o sagrado e o profano. Este é sagrado, este é profano, este é do reino de Deus, este é do mundo. Não é assim que a Bíblia vê. Não, nós temos a Bíblia ali de uma nação com leis e tudo que faz parte de uma nação. Deus tem interesse em tudo, no que você come, no que você bebe, onde você dorme, no que você trabalha. Então, Deus deu unções. Então, o ministério que eu vou desenvolver é no campo da minha função. Eu sou um dentista, ok? Você vai levar os valores do reino de Deus para a sua vida como dentista. O modo como você vai tratar os seus pacientes, seu perfil, seu caráter, você influencia. Você ouve uma pessoa, o jeito que você fala, aquele é seu púlpito, aquele é o seu lugar de testemunho. A pessoa vai olhar para o seu dentista e ver que vida, que caráter, que família. Olha a forma de falar, olha a forma de agir. Você é um médico, você é aquela sua unção. Então, eu falo o quê? Os apóstolos de mercado, os pastores de mercado, os profetas de mercado, os mestres de mercado, os evangelistas de mercado. Sim, queridos. Sim, Deus quer que a igreja, que o cristão viva os valores do reino onde estiver. Então, essa ativação profética que vem aqui sobre as 7 montanhas é realmente isto. E é o que nós estamos procurando fazer. Por isso, o nosso seminário aqui tem uma visão, formar líderes. Líderes. Porque antes o que se pensava? Seminário só para quem vai ser pastor de uma igreja. Pastor de uma igreja. Não, aqui é para fazer pastor, o pastor médico, o pastor pedreiro, o pastor cozinheiro, o pastor engenheiro, o pastor professor, ou mestre, seja lá o que for, mas ele estará levando os valores do reino de Deus. E assim o quê? As áreas de sociedade serão, aquele é um jogador de futebol, mas ele leva os valores do reino de Deus para ali, ele não fala palavrão, ele, atitude, o caráter, e é assim que nós vamos salgar a sociedade. A redenção virá pela igreja, não é que a igreja vai governar o país, não é nada disso, são os valores, porque a igreja tem a missão de pregar o evangelho e de discipular. Amém? Estaremos discipulando as nações.